A paz do Senhor, um pouquinho meio ruim da garganta, mas vamos assim mesmo. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Vamos dar uma olhada hoje nessa situação aqui. Não sei o que está acontecendo, que a luz hoje não está muito boa, né? Olha só, Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas. Vamos frisar esse novas línguas. Quais as novas línguas? Que línguas são essas? Quero deixar também aqui o versículo 14, né? Que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 discípulos, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, que não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, Jesus aqui está falando com aqueles 11 discípulos naquele momento. Eram 12, o Judas Iscariotes traiu Jesus, então saiu fora, ficou 11, ok? Estou fazendo isso aqui passo a passo para que vocês possam entender onde a gente vai chegar. Olha só, livro de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí começa assim, o dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Certo? Aí, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só, essa língua de anjos que as igrejas ficam criando aí, não tem nada a ver com a situação. Que diz aqui, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, língua do país que eles eram. Vamos aqui para ter essa confirmação? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Não tem nada de língua de anjo aqui, língua materna do próprio país. Aí eles dizem: somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Ou seja, os romanos falam, né, a maioria falam gregos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábicos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer, né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então aqui a Bíblia deixa claramente que os discípulos falaram em novas línguas, como Jesus falou lá em Marcos 16, 17, mas essas línguas, os dons de falar em línguas de outros países, que o Espírito Santo capacita quando assim Deus quer que um homem fale do amor dele para outras nações. Nada dessas línguas aí que os homens estão inventando. E agora eu vou mostrar para vocês o único ser que fala a língua de anjos e se pareceu com anjos e enganou até os anjos. Vamos ver? Olha só, gente, a gente vai estar aqui entrando agora no Velho Testamento, livro de Jó, né? Vamos lá, livro de Jó.
Vamos ficar aqui neste capítulo 1, versículo 6. Diz assim: No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Preste bem atenção. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vale aqui salientar que nessa passagem aqui são anjos que vieram para prestar conta com Deus, não eram homens. Mas a palavra diz que veio também Satanás entre eles. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: para que Satanás viesse entre os anjos e os anjos não percebessem que era Satanás, logo Satanás tinha que falar a língua dos anjos e se transformar em um anjo, e que os anjos não perceberam isso. Vamos ler o versículo 7. Então perguntou o Senhor, no caso Deus, perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu a Deus e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ok? Vamos também ler mais outro versículozinho que diz a mesma coisa aqui no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 2, versículo 1, diz a mesma coisa, olha. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Entende que vinham anjos prestar conta com Deus de suas missões. E Satanás se transforma em um anjo e fala igual a um anjo, e nenhum dos anjos percebem. Só quem percebe é o próprio Deus. Então aí deixa-se claramente que Satanás fala sim a língua dos anjos e se parece com um anjo. E como posso confirmar isso com a própria Bíblia? Vamos lá para Coríntios. Olha, gente, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês possam ler. Capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, que é as pessoas que não creem na palavra, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui a gente vê que o diabo é o Deus deste século. Ele cega o entendimento dos homens para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Certo? O diabo ele vai cegar. Mas vamos para 2 Coríntios 11:14 para eu mostrar a vocês que o diabo é capaz de se transformar em um anjo e falar igual um anjo. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Vamos ler todo mundo junto aí, Deixa aqui no ângulo perfeito aqui, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aqui a própria Bíblia diz que Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz e falar igual um anjo, igual a língua realmente dos anjos. Ou seja, o único ser na Bíblia, em toda a Bíblia, o único ser que fala a língua dos anjos e se transforma em um anjo de luz, fica parecido, é o próprio Satanás. Em nenhum outro momento, nenhum homem falou a língua dos anjos. Em nenhum outro momento. Só quem fala a língua dos anjos, que consegue imitar e se transformar igual a um anjo de luz, é Satanás. Olha só, 2 Coríntios,
capítulo 11, versículo 14, comprova isso. Não é meu pensamento, mas sim o que a palavra de Deus diz. Ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele fica com a forma de um anjo de luz e fala igual um anjo, a língua dos anjos. Por isso que os anjos não conseguiram identificar ele quando vieram prestar conta com Deus, lá no livro de Jó, como eu li para vocês. Ok? Jó 1:6 e Jó 2:1. Ok, amado? Então, só lembrando que essas línguas que os homens têm falado na igreja, isso não passa de espíritos enganadores, enganando muitos e seduzindo muitos ao erro e ao engano. Pois a palavra de Deus, temos que vigiar e seguir ela corretamente. Vamos ver o que o apóstolo Paulo também fala lá em Atos. Na verdade, eu falei Atos, mas é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele fala algo assim, ó. Olha só o que ele vai dizer, para que as pessoas não te enganem. Ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. É muito importante frisar isso aí, que o apóstolo Paulo ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Porque Paulo falava em vários idiomas. Mas essa língua dos anjos, Paulo não afirma ter falado. Ele diz, ainda que eu fale. É como se você dissesse assim, ainda que eu vá à casa de praia, ou ainda que eu compre um carro, ainda que você ainda está mostrando que ainda vai fazer ou que pode fazer. Você não fez ainda. Então o apóstolo Paulo ele diz isso aqui, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Paulo, em momento algum, diz ter falado a língua dos anjos na Bíblia. Então, temos que ter cuidado com isso. O maior dom que Paulo deixa aqui, o maior sinal do Espírito Santo em um ser humano é o amor, e não falar em línguas que ninguém entende, né? Ok? Ele diz, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, o maior sinal que uma pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo chama-se quando ela tem amor. Amor. Amor é o maior sinal de Espírito Santo. Para completar, olha só o que ele diz também aqui no capítulo 14. Ele diz que o dom de profecia é superior ao de línguas, né? De falar em outros idiomas. Ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou seja, que fales, né? Aí ele diz algo muito interessante, ele diz assim, ó, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui Paulo deixa bem claro, irmãos, que você pode falar assim, Deus pode te dar o dom de você falar em várias línguas de outros países e te transformar num missionário e mandar você para vários lugares e você ter esse dom. Mas essa língua de anjos que os homens têm falado, só tem um ser em toda a Bíblia que falou a língua dos anjos e se transformou em um anjo, o próprio Satanás, como já mostrei. Reveja o vídeo, analise e estou aberto a críticas, tá bom? Mas traga as críticas dentro da palavra de Deus, assim como eu estou mostrando. Para fechar essa outra coisa, olha só, a necessidade de ordem no culto. Amados, vocês já notaram que as igrejas hoje, já não sei quantas pessoas falando em línguas que ninguém entende? Com certeza sim, você já deve ter visto.
Mas olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, ou seja, um após o outro, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Ou seja, a gente hoje nem vê intérprete na igreja das línguas, vê mais de 100 pessoas às vezes falando, ou 50, gritando, uma gritaria danada, descumprindo a ordem de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Ele diz aqui que no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois. Agora eu pergunto, você, pastor, por que você permite essas coisas quando a própria palavra de Deus diz que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto um após o outro, ou seja, sucessivamente, e haja quem interprete, né? E quando ele diz, ó, não havendo intérprete, fique calado. Mas não é o que vemos na igreja, é um barulho, não sei quantas pessoas. Então eu quero deixar essa alerta aqui, né? Muitas igrejas hoje falam que está tendo um avivamento, uma coisa, mas está descumprindo o que o apóstolo Paulo, escolhido por Jesus Cristo e por Deus, deixou como exemplo para a gente seguir. Bom, e para fechar, vamos continuar aqui no versículo, no 1 Coríntios 14, versículo 40, né? Que diz assim, ó. Deixa eu ver se está no ângulo bom. É eu e a briga com este celular, né? Mas aí chegou, ó. Ele diz assim, ó: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas, mas desde que esteja intérprete, e que não passe de 3 pessoas, e um após o outro, ok? E no versículo 40, o apóstolo Paulo diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem, pastores. Controlem o rebanho que Deus colocou na mão dos senhores. Bom, aqui fica o canal Tudo Sobre um Cristão, fazendo esse alerta, né? Espero que os homens, você que tem assistido e gosta de questionar, questione com a palavra de Deus, tá bom? Estou aberto a críticas e isso aí tem me ajudado bastante. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Assim falou o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, para que a gente siga este exemplo.